Olá pessoal, aqui é Jackson Marciano na área, dessa vez com a resenha do Homem de Ferro da coleção Marvel Legends, a série baseada na saga Secret Wars. Action figure na escala de 6 polegadas, produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. E aí está a nossa cartela do Homem de Ferro Secret Wars. Aqui você tem o mesmo design apresentado em outras figuras. Já tem review aqui no canal da Titânia, do Capitão América. E a gente tem aí o mesmo padrão apresentado nas figuras da Mattel que foram produzidas na década de 80. Então vou colocar aí do lado a foto da cartela do Homem de Ferro, para vocês verem que é bem parecido, né? Só que no lugar aqui de Marvel Legends Series, como está aqui, seria Marvel Super Heroes, que era o título em que foi impressa aí as 12 edições de Secret Wars originalmente, né? Secret Wars, a primeira leva de histórias, né? Então aqui a gente tem a figura exposta com seus acessórios, o logotipo aí de Secret Wars. Aqui você tem um selo comemorativo dos 40 anos da saga, né? E aqui embaixo, como sempre é de praxe, né? Logotipo da Hasbro. Aí você só tem mesmo o verso aí da cartela, que você tem nessa parte aqui o selo comemorativo, né, na parte superior. Aqui você vai ter o logotipo da Marvel, desenho do personagem, aqui a apresentação em vários idiomas, as figuras dessa série de bonecos, né? Então você tem aqui o Homem de Ferro com uniforme negro, aí você tem o Capitão América, já tem review no canal, vou colocar o card aí na parte superior. A gente está analisando hoje o Homem de Ferro, aí tem também a figura do Wolverine, a gente tem também a Titânia e o Beyonder. A Titânia também tem review no canal, vou colocar o card aí na parte superior, né? O Beyonder está até com aquele uniforme, na verdade, de Secret Wars 2, né? Que é a segunda leva de histórias, e aí você tem ele com esse uniforme parecendo aí final da década de 80, né? Uma espécie assim, resquício aí da era da discoteca. Aqui você tem a instrução, não tem nada demais, é só para você abrir o escudo e botar aquele fundo reticulado, né, que dá aí um efeito holográfico, mudando aí a imagem, e aí você tem aqui as instruções para abrir e fechar, mudando também, você vai receber também o fundo com o selo comemorativo dos 40 anos. Não tem mais nada de relevante aqui nessa cartela, como essa cartela veio importada, então não tem o selo do Inmetro, né? Aí você tem o logotipo da Marvel e da Hasbro. Vamos passar então para a figura fora da cartela. E aí está o nosso Homem de Ferro, versão aí Secret Wars, fora da cartela. Bom, na apresentação aí da cartela eu acabei esquecendo de ler o textinho apresentando, né, em português, mas não tem nada demais, só está dizendo o seguinte: o Invencível Homem de Ferro ajuda os Vingadores a participarem da competição de gladiadores do Beyonder, enquanto guardam um segredo sobre sua identidade. Porque na verdade não é o Tony Stark, né? O Homem de Ferro que é apresentado é o James Rhodes, né? Então é basicamente isso que diz essa mensagem aí. Ele vem aí com alguns acessórios que eu achei bem legal. Bom, tem um escudinho, né? Como é de praxe, aquele escudo icônico, né? Que foi apresentado nas figuras aí da Mattel da década de 80, então tem aquela mensagem secreta, que nesse caso ele apresenta a face do Homem de Ferro e que muda para o Tony Stark. A mudança não é muito bem feita, não. Eu acho que da Titânia e do Capitão América, a mudança foi melhor. Aí no caso aqui, ó, eu acho que fica um pouco da imagem anterior. De qualquer forma, é aquele efeito holográfico, como foi apresentado naqueles escudos, né? Que eram ditos que eram de mensagem secreta, eram fabricados nos Estados Unidos pela Mattel e aqui foram pela Gulliver. Esse aqui, no caso, tem um formato circular, né? E aí você tem a coloração cor de abóbora avermelhada, tá? Aqui atrás você tem o ganchozinho para você botar no pulso dele, ou então um peg para você colocar nas costas. É basicamente isso. Você recebe também um fundo
aqui você troca, né? Quando você abre o escudo, que é esse selo comemorativo dos 40 anos. Então você tem aqui Marvel Super Heroes, que era a série de quadrinhos que apresentou as 12 edições de Secret Wars 1, tá? Celebrando, né? Celebrating aí Marvel Super Heroes Secret Wars 40 anos, né, da saga, tá? Você recebe também aí algumas mãos extras. Uma delas é a mão direita com esse furo no meio para você segurar justamente a arminha que vem com ele. Aí você recebe o par de mãos que ele tem levantadas, né, como se fosse para usar o raio repulsor, e aqui no meio da palma dele tem esse buraco, né, para você encaixar ou o efeito de disparo ou então a fumacinha, como se ele tivesse acabado de disparar. Além disso, você recebe aqueles efeitos já conhecidos, translúcidos, os efeitos de disparo com essa cor que eu acho bem bonita, um azul transparente, né? E aí você tem aquela esculturazinha dos efeitos que já foram apresentados em várias figuras do Homem de Ferro. Você recebe aí, curiosamente, esses patins, que são itens icônicos, né, na mitologia do Homem de Ferro, que ele apresentava aí desde Priscas Eras, né, desde lá do início dele. E aí em Guerras Secretas tem uma cena com a Capitã Marvel, que ele apresenta esses patins aqui, tá? E aí, só que uma coisa que eu não gostei, mas eu acho que é por segurança e também para conter os custos, eles fizeram as rodas aí fixas, né? Então as rodas são só esculpidas, tá? E aí você não roda elas, então não tem movimento. E eu também achei a escultura meio brinquedão, não tem aquele detalhamento que a gente espera. Mas eu prefiro tê-los do que não tê-los, né? Eu acho um item curioso e que agrega aí um pouco de nostalgia. Ele vem com aquela arminha que é muito parecida com a arma que foi apresentada no Homem de Ferro da Mattel e também da Gulliver, né? E aí você tem a mesma escultura, os detalhes aqui da escultura, tá vendo? Ele tem aqui na frente dois buracos que você pode botar o efeito da fumaça ou então botar o efeito de disparo. Então tudo é utilizável, né? Além disso, você recebe os dois efeitos de fumaça, né? E aí você tem o pegzinho aqui para colocar ou no buraco da mão ou no buraco dos pés ou então na arma. E aí você tem esses efeitos de fumaça, tá? Com essa escultura aqui. Bom, o Homem de Ferro em si, basicamente aí essa figura com cores bem vibrantes, tanto do amarelo quanto do vermelho, tá? Ele é a mesma escultura do Homem de Ferro Inteligência Artificial. A única diferença é que aqui nos cotovelos, esse aqui, o Secret Wars é pinless, e aqui tinha uns pinos, tanto no cotovelo quanto no joelho. Então aqui você vê que tem essa diferença, tá? A coloração também é bem diferente, né? Então aqui um amarelo ovo mais fosco e aqui um amarelo bem vibrante. O vermelho acaba sendo bem mais vibrante aqui, e aqui você tem um vermelho mais fosco. Aqui o reator eu acho que poderia ter pintado de vermelho. Vermelho não, amarelo, como a gente vê na foto aí ao lado, eu me enganei. Como é a figura da década de 80, tá? Mas pintaram de azul, que é a mesma coloração da inteligência artificial. E essa parte eu realmente não gostei, acho que comeram mosca. Aí o restante da figura é a mesma proporção, mesmo detalhamento na escultura, tá vendo? Tem aqui as ranhuras da bota dele, aqueles frisos, né, que tem aqui na bota, tá? Parte de trás aí deles também. Aqui esse aqui é o Inteligência Artificial, esse aqui é o Secret Wars. Então você vê aí a diferença de cores, né? Mas a escultura é a mesma, com exceção das articulações. Então vamos ver aí a articulação. O ângulo da articulação do pescoço é muito boa, como era o anterior. Então você tem aí esse ângulo para cima, né, ou para trás. Então você faz aquelas poses de voo sem problemas. Para frente, para baixo, ele encosta aqui o queixo no peito. Aí você tem o giro. Mas inclinação para os lados, eu praticamente não identifiquei inclinação para os lados. Deixa eu ver se a inteligência artificial tinha. Ó, a inteligência artificial ele tem um pouquinho. Mas aí eu não sei se é a conexão com o pescoço, entendeu? De qualquer forma aqui, ó, é bem pequeno o ângulo, tá?
O ombro, como é de praxe, não tem articulação borboleta, então você só vai fazer o ângulo de 90 graus, vai girar. Aí no bíceps tem articulação estilo corte, gira 360. Os cotovelos tem esse ângulo de movimento, articulação dupla. Não é o total, né? O ângulo é menor, mas do que outras figuras, mas é o que temos para o momento, tá? Aí aqui no pulso você tem o giro e o movimento de dobradiça, no caso aí dessa mão com o punho cerrado é na horizontal, como é de praxe. Aqui no abdômen você tem aquela articulação estilo ab crunch, aí aqui na altura do diafragma você tem esse ângulo aqui para frente, que eu acho suficiente. Para trás o ângulo é maior, ele vai bastante, tá? Fica um pouquinho de gap aqui, tá vendo? E na cintura você só tem o giro, não tem movimento para os lados, nem na parte do diafragma, nem na cintura. E aí a cintura só gira mesmo, a articulação estilo corte. Mesmo tendo esses discos aqui, né? Você tem esse ângulo de abertura, aí para cima ele chuta bem alto, faz um ângulo de 90 graus, para trás não articula nada, a escultura traseira não permite. Aqui na coxa tem articulação estilo corte, aí você gira 360. Os joelhos tem a articulação dupla, aí essa parte aqui da bota encosta na coxa, tá? Aqui no topo da bota, né, na canela, você tem a articulação estilo corte, gira 360. Os tornozelos têm esse ângulo para baixo que eu acho excelente, para cima também é muito bom. E tem a inclinação para os lados, para você fazer aí as poses, colocando o solado da bota no chão, né? Então eu acho muito bom. Você tem basicamente aí as articulações que tem a figura do inteligência artificial, tá? Que também é o mesmo corpo da versão 80 anos, tá? Basicamente isso. 80 anos também era com pinos, ó. Tá vendo? A coloração é que é diferente. Aí vocês comparando aí, ó, o vermelho e o dourado. Esse vermelho aqui mais escuro ainda, né? É quase um vinho, né? E aí vocês veem a parte de trás também, tá? Então é basicamente isso. Vou fazer a troca da mão direita para colocar a arminha dele, para a gente ver como é que fica esse item icônico que tinha na figura da década de 80, que eu não sei se eu ainda tenho, tá? Porque teve algumas figuras que eu dei, vendi, então eu não sei se eu tenho essa figura, mas algumas figuras de Secret Wars eu fiquei. Então a gente tem aí, ó, ele fica bem justo, tá? A arminha, então dá para você fazer as poses. A articulação dessa mão, ela é na vertical, então você vai fazer esse ângulo aqui, ó, para você fazer as poses com a mão que sejam mais direcionadas, né, para segurar a arma. Bom, a mão esquerda eu vou tirar para colocar a mão de disparo do raio repulsor. E aí a gente fica com essa aparência. Vou colocar o efeitozinho de fumaça para ver como é que fica. Basicamente você tem que botar o pegzinho, né, no buraco. E aí ele fica com esse efeito aí, tá? Aí você também pode usar na arminha, como eu falei, né? Tem aqui esse buraco, ó, na parte da frente. Aí você pode botar o efeito de fumaça. Vai ficar assim, ó. Tá? Ou então colocar nos pés da figura, tá vendo? Aí você pode botar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar, não ocupar muito tempo, né? Porque basicamente você tem a utilidade de colocar em qualquer parte. Aí tá vendo? Ó, nos pés fica assim. Aí você pode fazer uma pose com uma base, né? Que coloca ele suspenso para você ter esse efeito. Aí deixa eu ver o efeito de raio mesmo, só para a gente completar. Aí efeito de raio fica bem fixo, não tem nenhum problema. E na arminha, aqui na parte da frente, no buraquinho, você coloca sem problema. E aí você consegue fazer as poses dele disparando raio. Então, tudo útil nessa figura do Homem de Ferro. E o escudinho, você usa aí o ganchinho, né, para prender aí no pulso, para você de repente ter aí. Eu botei
Acho que é do lado errado, né? Porque tem que ser assim para ele suspender. Então aqui, ó, tá vendo? Aí dá para você fazer as poses com a direção mais certa, né? Então tá aí o Homem de Ferro com aquele escudo icônico com as mensagens secretas. E aí nos pés da figura tem aquele buraco, né, para você colocar esse pegzinho aqui, ó, dos patins. E aí você encaixa. E aí os patins ficam dessa forma nos pés, na bota, né, da figura. Para você colocar, elas têm quase o mesmo tamanho, né? Então dá para você equilibrar e de repente fazer uma pose como se ele estivesse patinando, tá vendo? Outra diferença que eu identifiquei é que o visor aqui da versão Secret-Wars, ele tem uma coloração amarelo dourada, né? E aí, em comparação com a versão inteligência artificial, que tem um azulado por dentro, tá? Então é essa a diferença que tem entre as duas figuras. Essa figura do Homem de Ferro versão Secret-Wars tem cerca de 16 centímetros, isso equivale em polegadas a cerca de 6,3 polegadas, comparando a escala com a versão 80 anos de Marvel do Homem de Ferro e com a versão inteligência artificial. E agora comparando a escala com os colegas de Wave, que seriam aí a Titânia e o Capitão América versão Secret-Wars. E agora comparando a escala com a versão do Doutor Destino de Secret-Wars, o Tupac aí que veio também com a Capitã Marvel, Monica Rambeau, que foi a que participou de Secret-Wars, né? Então a gente pode fazer aí inclusive a icônica cena do Gladiador Dourado com a Monica Rambeau, né? Ele usando os patins. E agora comparando a escala com a BAF do Homem Absorvente, que saiu aí alguns anos atrás e que tem aí, na verdade, um formato, né, uma escultura que já está datada. Eu acho que poderiam lançar aí, de repente, numa Wave 2 de Secret-Wars, o vilão que tem aquela aparência icônica, né, dos quadrinhos, poderia ser lançado aí nessa série Secret-Wars. Bom, pessoal, a avaliação que eu dou aí para essa figura do Homem de Ferro Secret-Wars seria nota 9. Eu acho que ele vem com bastante acessórios, alguns icônicos como a arminha, né? Tem aí o efeito de fumacinha, aqui eu usei os efeitos de disparo, como se fosse o canhão do... Canhão não, o jato de propulsão, né, dos pés. Então coloquei nos pés, ele tá todo aí com os efeitos sendo úteis, né? E é uma figura aí que eu acho que é uma... digamos assim, um upgrade, né, em relação ao anterior, já que tem os cotovelos e os joelhos pinless. E para quem gosta de cores mais vibrantes, esse aqui vai com certeza brilhantar. A única coisa que eu não gostei realmente também é a cor do reator, que poderia ter sido aí vermelho. Mais uma vez, amarelo. Amarelo. Eu cismei com vermelho, né? Para, inclusive, aproximar da versão da figura da década de 80, né? Figura aí que você consegue através de vendedores que fazem aí a importação. O meu eu peguei na Toys Colecionáveis, já vou colocar o endereço do Instagram dele aí na descrição do vídeo. E aí você pode de repente encomendar aí com um preço bem legal. É isso aí, pessoal. Marciano partindo, espero ter ajudado vocês. Não esqueça de se inscrever no canal que não é inscrito, de dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta o que você achou dessa figura do Homem de Ferro, a versão Secret-Wars. A gente se vê então no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.